Olá, tudo bem? Vamos agora começar a estudar sobre determinantes. E se você está interessado em aprender sobre esse assunto, é só continuar comigo, né? Vamos então agora começar essa videoaula, onde nós vamos aprender aí boa parte do assunto que se refere a determinantes. O que é um determinante? Um determinante, ele nada mais é do que um número associado a uma matriz quadrada, certo? Então, de cara você precisa saber o seguinte, que um determinante ele não está definido para a matriz que não é quadrada. Ele vai ser um número que está associado a toda matriz quadrada, certo? Mas se a matriz não for quadrada, a gente não pode pensar em determinante. Ele está definido para uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Nós vimos em aulas anteriores que uma matriz quadrada é uma matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Por que estudar sobre determinantes? Por que isso é cobrado nos vestibulares? Ora, isso é cobrado porque é algo relevante na matemática e que tem algumas aplicações importantes. Por exemplo, aqui com determinantes a gente pode determinar áreas de triângulos, conhecidos os pontos dos seus vértices. Então, se eu tenho lá, por exemplo, no plano cartesiano, se eu tenho 3 pontos, digamos um ponto A, um ponto B e um ponto C, se eu tiver as 3 coordenadas desses 3 pontos, eu posso usar determinantes para descobrir a área do triângulo que tem esses pontos como vértice, certo? Outra aplicação legal aqui dos determinantes é que eles podem ser usados para a resolução de sistemas lineares. Então, tem sistemas lineares que são meio complicados de resolver lá na maneira bruta, né? E quando a gente aplica determinantes, tudo se torna bem simples, né? Aí a gente estuda isso em sistemas lineares. E outra aplicação importante dos determinantes é que eles são úteis para guardar informações de maneira prática. Quando você estuda principalmente matemática superior, em alguns momentos vão aparecer coisas gigantescas e que vão ser bem mais simples de visualizar, de lembrar, usando o conhecimento de determinantes, certo? Eles são úteis para guardar informação. Se você está interessado em ver como é que é isso vai ser mais simples de você perceber isso fazendo um curso superior em matemática, né? Veja isso aí como um convite já, né? Então vamos lá, ó. Qual é a notação que se usa para determinante? Se eu tenho uma matriz aqui, eu estou dando aqui uma matriz dada na forma genérica, certo? Uma matriz com m linhas e n colunas. Se essa matriz for uma matriz quadrada, aí a gente vai poder calcular o determinante dela, né? Como a gente viu aqui no início, ele vai ser um número associado a uma matriz que é quadrada. Então aqui temos uma matriz M, certo? Eu estou dizendo que ela é quadrada. Nós vamos denotar o determinante dessa matriz M por det de M, certo? Vamos aqui escrever a palavra determinante de maneira abreviada e colocamos entre parênteses a letra que está representando a matriz, aqui no caso é a letra M. E a outra maneira de eu representar o determinante de uma matriz é, ao invés da notação para matriz que a gente usa, que no caso pode ser esse parênteses aqui, pode ser aquela chave lá, ao invés de a gente usar a notação para matriz, a gente vai denotar que a gente quer o determinante dela usando esses traços aqui, um de um lado e outro do outro da matriz. E esse traço aqui você precisa ter cuidado para não confundir essa notação aqui com a notação para módulo, certo? Vamos continuar aqui para a gente ver agora como é que faz para calcular, de fato, em cada caso, o determinante da matriz. No primeiro caso aqui, a gente tem a matriz quadrada de ordem 1. Uma matriz de ordem 1 é uma matriz que tem uma linha e uma coluna, ou seja, vai ser uma matriz que tem apenas um elemento. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz? Muito simples. Nesse caso aqui, o determinante ele vai ser exatamente o único elemento que a matriz tem, certo? Então aqui a gente diz aqui que o determinante dessa matriz A vai ser igual ao próprio elemento A1, certo? E se, por exemplo, essa matriz fosse, vamos dar aqui um exemplo, a matriz A igual a, ela vai ter como único elemento, sei lá, o menos 1. Nesse caso aqui a gente diz que o determinante de A vai ser exatamente o menos 1. E assim por diante, se fosse 2020, o determinante ia ser 2020, certo? Então, bem simples, né? O determinante nesse caso vai ser exatamente o número que está lá dentro da matriz, é o único elemento que ela tem. E quando a matriz for uma matriz quadrada de ordem 2, como é que eu faço para calcular o determinante? Nesse caso aqui, o determinante ele vai ser calculado da seguinte maneira. O determinante de A vai ser igual a... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a diagonal principal e eu vou pegar e multiplicar os elementos dela. Vai ficar o A11 vezes o A22 menos
Aí eu vou pegar a diagonal secundária e vou também multiplicar os elementos dela. E eu coloco aqui o resultado. Vai ficar aqui A12 vezes A21. E é dessa maneira que eu calculo o determinante aqui de uma matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem 2. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, aqui uma matriz B, que tem como elementos, sei lá, 3, raiz de 2, π e menos 1. Quanto é que vai dar aqui o determinante dessa matriz B? Outra maneira de eu denotar, como eu falei antes, pessoal, é assim. Eu coloco aqui um traço, coloco os elementos, 3, raiz de 2, π menos 1, certo? E o determinante aqui vai ser quanto, pessoal? Vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal, certo? Aqui o 3 vezes o menos 1. Então eu coloco lá, ó, 3 vezes o menos 1, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que vai ser aqui, ó, raiz de 2 vezes o π. Aí dá para deixar um pouquinho mais bonitinho só essa parte aqui do 3 vezes o menos 1, né? Vai ficar menos 3 menos raiz de 2π, certo? Vamos só para mais um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver uma matriz C igual a 2, 3, 4 e 5. Vamos lá. Quanto é que dá o determinante dessa matriz C? Vamos lá, usando a outra notação. Como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou ter aqui o seguinte, eu vou ter aqui o determinante de C, da matriz C, vai ser igual. Vou multiplicar aqui a diagonal principal, vai ficar 2 vezes 5, menos multiplicação dos termos da diagonal secundária, 3 vezes 4, certo? 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 4 dá 12. 10 menos 12 dá menos 2. Então, o determinante aqui nesse caso deu menos 2. Certo? Beleza, né, pessoal? Bem simples. Agora vai complicar um pouquinho quando a gente chegar aqui na próxima parte aqui, que é como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. E tem vários métodos de eu calcular. Só que eu vou mostrar para vocês aqui o principal método, que é por meio da regra de Sarro, certo? Ou Sarri. Né? Tem pessoa que diz Sarros, outros que pronunciam Sarri. Para mim, tanto faz como tanto fez. O importante é aprender aqui a regra, né? A regra dele diz o seguinte, ó, nós vamos pegar a primeira coluna e vamos repetir ela aqui do lado, certo? Vai ficar aqui do lado A11, A21, A31. Vamos pegar a segunda coluna e repetir também aqui do lado, vai ficar A12, A22, A32. E o que é que nós vamos fazer? A regra diz que depois que eu repito essas duas colunas, vou pegar e vou multiplicar os termos aqui dessa diagonal principal. Depois eu vou multiplicar os termos dessa outra diagonal aqui. E depois eu vou multiplicar os termos dessa outra diagonal aqui, ó. Certo? Então o determinante vai ser igual. Multiplicação dos termos dessa diagonal principal, certo? A11 vezes A22 vezes A33, somado com o produto dessa outra diagonal aqui, vai ser 1 vezes 1, A12 vezes A23 vezes A31, somado com o produto dos termos dessa terceira diagonal aqui, ó. A13 vezes A21 vezes A32. E depois eu vou pegar o produto das diagonais secundárias. Vou pegar aqui essa diagonal secundária, depois eu vou pegar essa outra aqui e essa terceira diagonal secundária. E vamos fazer os produtos, só que agora, ao invés de colocarmos o sinal de mais, vamos colocar o sinal de menos, certo? Aqui tenho que trocar o sinal desses termos. Se der positivo, vai para lá negativo. Se der negativo, vai para lá positivo. Então aqui, nós vamos ter aqui, ó, menos o produto dessa primeira diagonal principal, que é A13, vezes A22, vezes A31, menos o produto dessa outra diagonal aqui, ó, A11, vezes A23, vezes A32, menos, por fim, aqui essa última diagonal, né? Produto dos termos dela, A12 vezes A21 vezes A33, certo? Então, a regra de Sarros diz que o resultado determinante de uma matriz 3 por 3 com esses elementos aqui genéricos vai ser exatamente esse negócio que eu escrevi. Fica meio
feio de se ver, né, isso aqui, porque é um exemplo genérico, mas vamos fazer a aplicação da regra de Sarros aqui para um caso particular. Então vamos lá, ó. Como é que eu vou fazer agora esse exemplo particular usando a regra de Sarros, né? Eu vou pegar e vou repetir do lado as duas primeiras colunas. A primeira coluna eu vou repetir aqui, ó, 1 menos 1, 4. Vou repetir a segunda coluna, 2, 0, 5. E aí eu começo a fazer aqui o produto das diagonais, né? Eu pego aqui a diagonal, essa diagonal principal, eu vou multiplicar os termos dela, vai ficar o quê, ó? 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 2 dá 0. Vou multiplicar os termos dessa outra diagonal aqui, que vai dar quanto, ó? 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 4 dá 48. E vou multiplicar os termos dessa outra diagonal aqui, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Certo? Agora eu volto fazendo a multiplicação das diagonais secundárias. Eu pego aqui a diagonal secundária da matriz, multiplico os termos. Esse aqui tem um zero na jogada, vai dar zero, né? Agora eu pego a multiplicação dos termos dessa outra diagonal aqui, vai ficar, ó, 1 vezes 6 dá 6, 6 vezes 5 dá 30, né? Certo? E essa última diagonal secundária vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes menos 1 que dá menos 2, menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, né? 2 vezes 2 dá 4, certo? Então, o determinante de A, de acordo com a regra de Sarros, vai ser o quê? Vai ser a soma desses termos aqui, ó, desses produtos das diagonais principais. O determinante vai ser a soma dos produtos das diagonais principais, certo? Então, eu vou somar aqui, ó, 0 mais 48 menos esse 15 ali, ó. E depois eu vou somar esses termos aqui, só que eu tenho que lembrar de fazer o que? Eu tenho que lembrar de trocar o sinal, né? Aqui nos termos das diagonais secundárias, eu tenho que ir lá e colocar um menos em cada termo, certo? Trocar o sinal. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. O zero, tanto faz como tanto fez, né? Então ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar menos 0, menos 30, menos 4. E aí isso aqui vai dar quanto, pessoal? Que vai dar igual, ó, 48 menos 15, menos 30 menos 4, vou colocar aqui logo menos 34. 48 menos 15, pessoal, vai dar exatamente, ó, 40 menos 10 dá 30, 8 menos 5 dá 3, vai ficar 33 menos 34. 33 menos 34 dá exatamente menos 1, certo? Então, o determinante desse caso particular que eu exemplifiquei aqui dá menos 1. Beleza? A gente acabou de ver como é que calcula o determinante de uma matriz de ordem 3 e já vamos aqui ver como é que isso é cobrado nos vestibulares, né? Que temos aqui uma questão da UES e ela diz o seguinte, ó, sobre a equação determinante de m igual a menos 1, na qual m é a matriz, e ele dá aqui a matriz, e a questão traz aqui, né, que det de m é o determinante da matriz m, e pode-se afirmar corretamente que a gente só vai poder afirmar aqui se a gente calcular o determinante dessa matriz, né? Então vamos fazer aqui o que a questão está dizendo, né? Então vamos aqui calcular o determinante dessa matriz. A gente sabe que ele deve ser igual a menos 1. E aí a gente vai obter essa equação aqui de fato desenvolvida, né? Vamos ver o que, isso vai dar. Vamos começar aqui a riscar, né? Vamos lá. A gente quer calcular o determinante dessa seguinte matriz, né? 1, 2, x, 2x, 1, x1 e x. E vamos usar aqui a regra de Sarros, né? Vamos repetir aqui a primeira coluna, 1, 2, x. Vamos repetir também a segunda coluna, 2, x e 1. Aí nós vamos pegar aqui essa diagonal principal, vamos multiplicar os elementos, vai ficar 1 vezes x, que dá x quadrado. Vamos multiplicar os elementos dessa outra diagonal, vai ficar 2 vezes 1 vezes x, que dá 2x. Novamente aqui, dessa outra diagonal vai ficar x vezes 2 vezes 1, que também dá 2x. E aí agora a gente começa a multiplicar os elementos das diagonais secundárias, né? Aqui essa diagonal secundária aqui vai ficar x vezes x, que dá x à terceira. Aqui nessa diagonal a gente vai ter 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E aqui a gente tem 2 vezes 2 vezes x, que dá 4x. E aí como é que a gente faz? A gente vai ter que esse determinante aqui ele vai ser igual ao seguinte. Nós vamos pegar e vamos somar os resultados aqui das diagonais principais. Vai ficar x quadrado
mais 2x mais 2x. E vamos começar a subtrair os resultados que a gente obteve aqui das diagonais secundárias. Então vai ficar menos x à terceira, menos 1, menos 4x. Ora, a gente tem aqui o seguinte, ó, 2x com 2x dá 4x, não é isso? 2x com 2x dá 4x. Só que a gente tem aqui um menos 4x, então a gente vai cancelar esses 2x aqui com este menos 4x. E isso aqui vai resultar no seguinte, a gente vai resultar aqui que o determinante vai ser x quadrado menos x à terceira menos 1. Vamos voltar para a questão. A questão diz que o determinante da matriz M é igual a menos 1. Então, pessoal, isso aqui tudo deve ser igual a menos 1. Só que como a gente tem menos 1 de um lado e menos 1 do outro, a gente faz o seguinte, a gente pega este menos 1 com esse menos 1 e a gente cancela também. Então, vamos ter o seguinte, ó, vamos ter a seguinte equação, x quadrado menos x à terceira, isso aqui vai ser igual a zero. Aí nós pegamos e colocamos x quadrado em evidência e obtemos o seguinte, vai ficar x quadrado que multiplica 1 menos x, isso aqui igual a zero, certo? Se você fizer efetuar essa multiplicação aqui, ó, fizer a distributiva, vai ficar x quadrado menos x quadrado vezes x, que dá x à terceira. E vai obter exatamente o que tinha antes, certo? Eu coloquei o x quadrado em evidência. Agora, pessoal, a gente tem aqui uma multiplicação de dois termos e isso é igual a zero. Quando isso acontece, vamos ter o seguinte, que ou esse primeiro termo aqui ele é zero, ou o segundo termo ele é zero. Então, tem que acontecer uma das duas coisas. Ou x quadrado é igual a zero, ou 1 menos x é igual a zero. Nesse caso aqui, do x quadrado igual a zero, nós vamos ter que as raízes vão ser as seguintes. Nós vamos ter que as raízes vão ser... Uma equação de segundo grau tem quantas raízes? Tem duas, né? Aqui no caso vão ser duas raízes iguais, né? Se eu pegar esse quadrado aqui e passar na forma de raiz, isso aqui vai ser mais ou menos a raiz de zero, certo? Mais ou menos a raiz de zero. E dá tudo zero. Então, a primeira raiz ela é zero e a segunda raiz ela também é zero. Agora, nessa segunda equação aqui, a gente tem que 1 menos x igual a zero. Então, daqui a gente obtém que x ele é igual a 1, certo? Isso aqui vai ser a nossa terceira raiz. Então, essa equação toda aqui de cima, ela tem essas três raízes. X igual a 1, x1 igual a 0, x2 igual a 0 e x3 igual a 1. Agora vamos olhar para os itens, né? O item A ele fala que não possui raízes reais. Mentira, a gente obteve aqui três raízes que são reais, né? Então, o item A está cancelado, né? O segundo item fala que possui três raízes reais e distintas. Possui três raízes reais, de fato, mas não são distintas porque a gente tem aqui duas que são iguais. Então, o item B está anulado também. O item C fala que possui três raízes reais, ok, das quais duas são iguais e uma é diferente. E de fato coincidiu aqui com o que a gente acabou de ver, né? Duas são iguais, certo? x1 e x2 são 0 e uma é diferente, que aqui dá 1. Então, pessoal, o item aqui é o item C, de certeza que eu vou passar no vestibular, né? Agora eu quero mostrar para vocês aqui a regra de Chió. A regra de Chió ela vai ser útil para resolver determinantes de matrizes de ordem maior que 3. A gente sabe resolver o determinante de uma matriz de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, mas o determinante de uma matriz de ordem 4, de uma matriz de ordem 5, e aí como é que eu faço para resolver? Então a regra de Chió ela entra aí como uma solução para a gente resolver esse tipo de problema. Então ela vai ser o que? Ela vai ser uma regra usada para obter uma matriz de ordem menor com o mesmo determinante. Então se eu pegar, por exemplo, uma matriz de ordem 4, se der para mim usar a regra de Chió nela, eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir pegar essa matriz de ordem 4 e conseguir uma matriz de ordem menor, ou seja, uma matriz de ordem 3. E essa matriz de ordem 3, pessoal, ela vai ter o mesmo determinante que a matriz anterior. Então eu posso obter o determinante dessa matriz anterior calculando o determinante da matriz de ordem 3 que eu obtive pela regra de Chió. Não é fantástico isso? Então, ao invés de eu resolver algo que eu não sei, que é o determinante da matriz de ordem 4, eu posso resolver o mesmo problema, só que fazendo a solução do determinante de uma matriz de ordem 3, que é algo que eu conheço. Eu acabei de aprender aqui a regra de Sarros, né? Que é usada para resolver determinante de matriz de ordem 3. Só que para usar a regra de Chió tem uma condição que deve ser satisfeita, né?
o termo da primeira linha e da primeira coluna ele deve ser igual a 1. Então, o primeiro termo de uma matriz, para que eu possa usar a regra de Chió nela, o primeiro termo ele deve ser 1, certo? Aqui eu estou dando como exemplo, um exemplo que eu já fiz anteriormente, aí usando a regra de Sarros, né? É um determinante de uma matriz que, de fato, começa aqui com 1. E eu vou logo resolvendo esse exemplo e mostrando como é que usa a regra de Chió. Vamos supor que nós não conhecemos ainda a regra de Sarros para resolver determinante de matriz 3x3 e que nós só sabemos resolver para matriz de ordem 1 e de ordem 2. Então vamos fingir que a gente não sabe resolver isso aqui usando Sarros. E vamos usar a regra de Chió para determinar uma matriz que tenha ordem menor, ou seja, uma matriz de ordem 2 e que tenha o mesmo determinante. E aí sim a gente pode resolver. Então vamos lá, como é que a gente faz? Ora, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o primeiro termo. Ele é 1, se for eu posso continuar. Beleza, aqui está ok, começa com 1. E aí o que eu faço? Eu vou pegar e vou isolar aqui a primeira linha, vou isolar aqui a primeira coluna, e a regra de Chió diz o seguinte, que eu vou obter uma matriz, o determinante de uma matriz de ordem menor, certo? Que vai ter como elementos o seguinte, eu vou obter os elementos dela fazendo o seguinte, ó. O primeiro elemento dela, eu vou pegar esses elementos aqui que sobraram quando eu isolei a primeira linha e a primeira coluna, e eu vou pegar eles e vou subtrair, vou pegar aqui, por exemplo, o 0, que é o primeiro termo aqui que sobrou, vou pegar ele e subtrair do produto dos termos que foram isolados e que estão na mesma linha e mesma coluna que o 0. Então vai ficar 0 menos esse produto aqui, ó, menos 1 vezes 2. Então 0 menos o 1 vezes o 2. O segundo termo eu obtenho ele fazendo o seguinte, eu pego este 6 aqui, eu vou fazer a diferença dele com o produto dos termos isolados que estão na mesma linha e mesma coluna, é o menos 1 e o 3, certo? Menos 1 vezes o 3. O terceiro termo agora vai ser este 5 aqui, eu vou pegar ele e vou subtrair dos termos que estão isolados, que estão na mesma linha e mesma coluna. Então vai ficar aqui, ó, 5 menos 4 vezes 2. E por fim, eu pego este menos 2 e subtraio também dos termos isolados que estão na mesma linha e mesma coluna, certo? Menos 2 menos 4 vezes o 3. E isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vamos ver aqui quanto é que vai dar. Ó. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, vai ficar, ó, menos com menos dá mais, não é isso? Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 1 vezes 2 dá 2. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, 6 menos 1 vezes 3, menos com menos dá mais, então vai ficar 1 vezes 3 que dá 3. 6 mais 3 dá 9. Aqui embaixo, pessoal, eu vou ter 5 menos 4 vezes 2, vai ficar 5 menos 8. 5 menos 8 dá menos 3. E aqui, o último termo vai ficar o quê? Vai ficar, ó, 4 vezes 3 dá 12, menos 2 menos 12 dá menos 14. E aí, quanto é que isso aqui vai dar? Aqui fica fácil de calcular, né? Usando a regra que a gente aprendeu para o determinante de matriz de ordem 2. Vai ficar, ó, produto da diagonal principal, 2 vezes menos 14, menos o produto aqui da diagonal secundária, 9 vezes menos 3. Dá igual a quanto? 2 vezes menos 14 dá menos 28. Menos 9 vezes menos 3 dá mais 27. E menos 28 mais 27 dá o quê? Dá exatamente menos 1. E coincide com o mesmo resultado que a gente encontrou aplicando aqui a regra de Sarros. Perceba o que foi que a gente fez aqui. A gente pegou uma matriz, a gente pegou o determinante de uma matriz de ordem 3, que é mais complicado de fazer. Usamos a regra de Chió e com ela nós conseguimos cair num caso mais simples, ó, no determinante de uma matriz de ordem 2. Vamos resolver agora essa questão aqui da US, onde nós vamos precisar resolver o determinante de uma matriz de ordem 4. Então vamos lá, ó, desenvolvendo o determinante abaixo, obtém-se uma equação do segundo grau. Em alguns vídeos anteriores nós estudamos sobre função do segundo grau e aí a gente aprendeu como resolver uma equação do segundo grau. Se você não sabe ainda como é que resolve a equação do segundo grau, então você procure lá as aulas sobre função do segundo grau e você vai aprender, certo? Então vamos lá, que está sendo dito que se eu desenvolver este determinante aqui que está sendo dado, eu vou obter uma equação do segundo grau. Só que esse determinante aqui, pessoal, é um determinante de uma matriz de ordem 4, ou seja, a matriz tem 4 linhas e 4 colunas. Como é que eu resolvo esse determinante? Vamos lá.
Olha aqui que legal. Eu não sei como resolver o determinante de uma matriz de ordem 4, não tinha uma regra para isso, mas eu posso usar a regra de Chió para rebaixar a ordem da matriz desse determinante. Por quê? Porque eu sei qual é o primeiro termo. O primeiro termo ele é 1. A condição para que eu possa usar a regra de Chió é exatamente isso, que o primeiro termo seja 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou isolar a primeira linha, vou isolar a primeira coluna. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual ao determinante dessa outra matriz. Ó. Vou obter o seguinte, vai ficar 0 menos o produto dos termos isolados que estão na mesma linha e mesma coluna que x0, vai ser menos x vezes o 1. Depois vai ficar 0 menos também menos x vezes 1, certo? Aqui eu peguei x0 menos esse produto aqui, ó, dos termos isolados que estão na mesma linha e mesma coluna, menos x e o 1. Depois vai ficar 7x menos x vezes o 1. Aqui depois vai ficar ó, 5 menos 0 vezes 1. Depois 0 menos 0 vezes 1. Está percebendo o padrão? Depois x menos 0 vezes 1. Aqui embaixo, ó, 0 menos o produto dos termos isolados que estão na mesma linha e mesma coluna. 0 e 1. Menos 0 vezes 1. Depois 5 menos 0 vezes 1. E por fim, ó, x menos xx aqui menos o produto dos termos isolados que estão na mesma linha e mesma coluna que xx. Né? 0 e 1. 0 vezes 1. Vamos lá ver quanto é que isso vai dar. Vamos lá. O primeiro termo ele vai ser quanto, pessoal? Ele vai ser o que? Eu tenho menos com menos dá mais, vai ficar x vezes 1 que dá x. Né? O primeiro termo dá x. O segundo termo, pessoal, dá quanto? Ó? Menos com menos dá mais, x vezes 1 dá x. Né? O terceiro termo, pessoal, vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 7x menos com menos dá mais, x vezes 1 dá x, 7x mais x que dá 8x. Aqui embaixo eu vou ter 5 menos 0, que dá 5. Aqui eu vou ter 0 menos 0, que dá 0. Aqui x menos 0 vezes 1, que dá 0, dá x. Depois 0 menos 0 dá 0. 5 menos 0 dá 5. E x menos 0 dá x. E aí como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou resolver usando a regra de Sarro, né? Eu saí de um caso que eu não sabia resolver para um caso que eu sei resolver, né? Um determinante de uma matriz de ordem 3. Eu vou repetir do lado a primeira e a segunda coluna conforme diz a regra de Sarro. Né? Então vai ficar aqui ó, x, 5, 0, x, 0, 5. E aí eu vou fazer a multiplicação dos termos aqui dessas diagonais aqui, ó. Eu vou pegar, multiplicar os termos aqui, não ficou muito bem alinhado, mas vou multiplicar os termos da diagonal principal, vai ficar 0, certo? X vezes 0 vezes x dá 0. Essa outra diagonal aqui vai ficar, ó, x vezes 0 dá 0 também. E por fim, pessoal, vou pegar aqui a multiplicação desses termos aqui, ó, essa diagonal, vai dar o que, ó? Vai ficar aqui, ó, 8x vezes 5 dá 40x, 40x vezes 5, pessoal, dá 200x, não é isso? Vamos multiplicar os termos da diagonal secundária, vai ficar 0 vezes 8x, que dá 0. Essa outra diagonal aqui vai ficar 5 vezes x, que dá 5x quadrado. E nessa diagonal vamos obter aqui, ó, x vezes 5 vezes x, que dá também 5x quadrado. E esse determinante aqui ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual à soma dos termos das diagonais principais, que a gente obteve multiplicando, né, os termos das diagonais. 200x mais 0, que é o mesmo que 200x, menos a soma dos termos que eu obtive está no produto dos termos das diagonais secundárias. Né? 0 mais 5x quadrado mais 5x quadrado dá 10x quadrado. Certo? Então, eu vou obter aqui o seguinte. Ó. Vou obter que isso aqui tudo vai ser igual a 200x menos 10x quadrado. Só, pessoal, que eu tinha o seguinte. Eu já tenho que esse determinante aqui, ó, ele deve ser igual a zero. Então, eu venho aqui embaixo, ó, eu igualo tudo que eu obtive. Eu igualo tudo isso que eu obtive a exatamente zero. Certo? Aí daqui, pessoal, o que eu posso fazer? Eu obtive essa equação aqui. Ó.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, o que dá para mim fazer aqui é pegar e colocar algo em evidência. Eu vou pegar e colocar aqui o 10 em evidência, né? Vamos colocar aqui, ó, 10x em evidência. Colocando 10x em evidência, eu vou ficar aqui dentro o quê, ó? Eu tenho que obter 200x, então eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar 10 vezes 20 vai dar exatamente 200. Então, se eu multiplicar 10x vezes 20 vai dar 200x, menos eu tenho aqui menos 10x quadrado, para mim voltar a obter 10x quadrado, eu tenho que multiplicar esse 10x por x, né? Então, pessoal, essa expressão aqui ela é igual a essa aqui, ó, colocando 10x em evidência, isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? Agora, pessoal, eu posso dividir os dois lados da equação por 10, certo? Divide o primeiro lado por 10 e o segundo por 10. E o que vai acontecer? Vai ser o mesmo que x vezes 20 menos x, certo? Dividir por 10 desse lado, 10 some, que é igual a zero dividido por 10, que é exatamente zero. Aí, pessoal, como eu tenho duas coisas multiplicando e dando zero, eu vou ter que ou a primeira coisa, que é x, é igual a zero, ou 20 menos x é igual a zero. Então, uma das raízes dessa equação vai ser x igual a zero. E a outra raiz vai ser o quê? 20 menos x igual a zero, então x é igual a 20. E a questão está pedindo, pessoal, a raiz positiva dessa equação. Qual é a raiz positiva aí? É o 0 ou é o 20? O zero, pessoal, ele não tem sinal, ele é um termo nulo, ele não é positivo nem negativo. O termo positivo aqui é exatamente o 20, né? A mesma coisa que mais 20. Então, a raiz positiva dessa equação ela vai ser, pessoal, 20. Certo? É o item C, novamente item C de certeza, eu vou passar no vestibular, né? Então, beleza, tá aí mais uma questão resolvida. E se você gostou, pessoal, você pode aí compartilhar esse vídeo com os colegas que se interessam pelo estudo de matemática, com concurseiros aí da vida. Aproveita aí também, dá um like para ajudar na visibilidade do canal. Se for com alguma dúvida, pode comentar. Certo? Valeu, pessoal. Forte abraço.